Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere o seu negócio. O tema da mensagem, meus irmãos, tem livramento e exaltação de Deus na sua vida. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 32, todinho. Nós vamos ler todo esse texto, todos os versículos do capítulo 32, para a gente entender o que Senaqueribe estava querendo fazer com Ezequias. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja passando por isso. Talvez esteja afrontando a tua fé. Talvez esteja afrontando o Deus que você serve. Talvez esteja afrontando o seu joelho no chão. Para que orar tanto? Para que buscar Deus? Nada aconteceu, nada acontece, nada muda. Meu irmão, minha irmã, continue firme no seu propósito, continue firme na presença de Deus, porque o que aconteceu aqui em 2 Crônicas 32, o que aconteceu com Ezequias vai acontecer na sua vida. Deus vai te dar livramento e vai te exaltar. Deus vai honrar a tua fé. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos ler esse texto e conforme o texto a gente vai discorrendo. E depois nós vamos ler também o versículo 7 da Bíblia judaica, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. E depois nós vamos ler também o Salmo 127. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Salmo 127, que já está separado aqui, que nós vamos ver o que o rei Ezequias falou, o que ele fez tem a ver com o Salmo 127. Então, meus irmãos, fique tranquilo, continue firme, continue buscando, continue louvando, continue jejuando, continue orando e continue louvando o Todo-Poderoso, porque no momento certo, no momento exato, ele vai fazer com você o que ele fez com Ezequias, com Senaqueribe, né? Porque não tem homem que afronta o Deus vivo e fique de pé. Não tem homem soberbo ou mulher soberba que afronte o Deus vivo e não passe por humilhação. Deus exalta os teus filhos, Deus exalta a fé do teu povo, porque ele é fiel. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ler para a gente poder adquirir sabedoria e conhecimento através desse texto, tá bom? E mais uma vez eu repito, o que aconteceu aqui com o rei Ezequias vai acontecer na tua vida. A qualquer momento Deus pode te exaltar e te dar livramento dessas afrontas, dessas injúrias, sabe? Difamação, tudo que ficam jogando, querendo tapar o teu poço, né? Tapar as bênçãos, falando não vai para a igreja, não busca, não adianta, continua. Se você está orando pela salvação de almas da tua família, esposo, filhos, continua, que Deus vai dar livramento e vai exaltar. Só continua, que na hora certa Deus vai te exaltar. E aqueles que estão te afrontando, pode ter certeza, Deus vai deixar confundidos e envergonhados, porque é assim que Deus faz, tá bom? A Bíblia diz para a gente não se agradar, não rir com a queda do nosso inimigo. Porquanto, quando você olhar, Deus vai, sabe, a tua consciência vai dizer, vai falar, Deus é justo. Só menos isso, somente isso, meu irmão. Não precisa se alegrar, não precisa, sabe, nada pela queda do ímpio, do inimigo. A Bíblia diz para a gente não se alegrar, mas que Deus exalta, Ele exalta e dá livramento. Vamos ver o que está escrito então aqui, ó. Depois dessas coisas, que coisas? Depois que Ezequias levantou o templo, fez uma Páscoa como nunca houve, aí depois dessas coisas, porque é sempre assim, irmão, depois que você recebe uma bênção, está contente, está feliz, depois dessas coisas o inimigo se levanta. Por isso que temos que estar em constante oração. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? E ele se fortificou. Olha só, meus irmãos, olha que interessante. Ezequias,
ele creu num Deus, ele levou a tua causa para, né, nós vamos ver depois em outros textos para Isaías, ele oraram, Deus deu livramento. Só que antes teve um preparo, sabe? Ele se fortificou, ele se resguardou. A gente não podemos dar brecha no mundo espiritual, sabe? Você é cristão, você está buscando, mas continua firme no seu propósito. Não dê brecha não. Quando o inimigo se levantar contra você, fica de boca fechada. Irai-vos, mas não pecais. É Deus que vai justificar. A Bíblia diz que o justo não se justifica. Pode deixar que é Deus que vai justificar. Mas olha que interessante o que Ezequias fez, meu irmão. No verso 5 de 32. Ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro para fora. E fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudo em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo. E ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha só, meus irmãos, o verso 7 da Judaica, o que diz aqui, ó. Sejam fortes, tenham coragem, não tenha medo, nem esmoreçam diante do rei da Síria, ou de todo o exército que trouxer com ele, pois aquele que está conosco é maior do que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor, nosso Deus, para nos auxiliar em nossas batalhas. Olha que lindo, meus irmãos, a Bíblia judaica, o que ela diz. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Senaqueribe vá para invadir, né, o território do rei Ezequias. E ele se fortifica, ele se prepara tudo, faz toda a parte dele, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. O que é para a gente fazer, a gente vai fazer. Continua orando, continua buscando, continua calado nessa afronta, sabe? Você vai vencer nessa afronta calado. Continua calado, continua buscando, continua, sabe, pagando o preço ali da humilhação, porque pode ter certeza que Deus vai te exaltar. Mas só dando uma parada para a gente voltar para os versos 8, olha o que diz o Salmo 127, meus irmãos. Ezequias, ele conhecia bem da Torá, ele conhecia bem das Escrituras Sagradas, então não foi à toa que ele disse. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, meus irmãos, ele conhecia da Torá, ele conhecia das leis. Ou então ele vai, Senaqueribe está para invadir e ele se fortifica. Só que ele fala para o povo: ei, sejam fortes e corajosos. Maior é o que está com nós do que o que está com eles. Ele sabia, ele fez a parte dele, mas ele sabia que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, ele se resguardou, tapou os buracos, tapou as brechas, a Bíblia vai dizer que ele fez os escudos, mas mesmo assim ele disse: gente, nós fizemos o que podia fazer, mas se o Senhor não nos guardar, em vão vigia essa sentinela que estão lá na torre. É Deus, irmão. A vitória vai vir de Deus. A gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente semeia, mas a vitória vem de Deus. A minha vitória vem de Deus, a sua vitória vem de Deus, sabe? A gente nunca pode chegar e falar: nossa, foi por minha força ou por minha sabedoria. Não, foi de Deus. Ezequias sabia disso, meu irmão. Ele sabia, ele conhecia muito bem o Salmo 127. Ele se preparou, mas ele disse: ei, não se espante não. Tipo assim, nós já se fortificamos, já está tudo tranquilo, eu já fiz a minha parte, nós vamos ter vitória. Não, ele levou a Deus, meus irmãos. É isso que você tem que fazer. Leve essa afronta a Deus, faça a tua parte, sabe? A tua parte é o quê? É vigiar, boca calada, é ficar calado. Eu sei que é estreito receber afronta, injúria, difamação, mas é bom quando você vê, irmão, a justiça de Deus. Você olha e fala: Deus é justo. Deus pega, irmão, Deus ainda pega, sabe? É estreito. Agora vamos para o versos 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá.
Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que está em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha a afronta, irmão. Olha o que o rei o Senaqueribe disse: ei, o que vocês estão acreditando aí, pô? Ezequias está falando aí que o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Vocês estão acreditando? Você vai acreditar nisso? É assim que o inimigo faz, meu irmão. Às vezes usa um ou outro para falar: ei, meu irmão, minha irmã, você ainda está acreditando que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Sabe, irmão, nós aprendemos uma coisa e Deus nos dá o discernimento, o Espírito Santo, que tem pessoas que não vão perguntar para você com a boca, mas vão perguntar com os olhos, sabe? E o Deus que lê mente e os corações que sonda, ele sabe tudo, viu, irmão? Vai ter pessoas que vai te afrontar para falar na cara dura: e aí, irmão? E isso e aquilo, vai ou não vai? Sabe? Aí você com Deus fala: e aí, Senhor, vai ou não vai? Sabe, meu irmão? Sempre o inimigo vai levantar alguns para te afrontar, para falar alguma coisa do Deus que você serve ou da sua fé. Mas pode ter certeza que nós estamos chegando aqui no final da vitória. Versos 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou de Judá e Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que o que eu e meus pais fizeram a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos livre das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Meu irmão, a afronta aqui foi muito grande. Estava dizendo: ei, o seu Deus não é de nada, Ezequias. Quem é o seu Deus? Nenhum Deus que eu passei aí destruindo as nações, nenhum Deus deles conseguiu me livrar, nenhum Deus dele me derrubou. Quem é você para falar do seu Deus, Ezequias, que vai me livrar? Se não me derrubaram até agora, vão me derrubar aqui? Irmão, a afronta aqui foi grande, e isso acontece comigo e contigo nos dias de hoje. Deus vai permitir muitas afrontas, sabe? Até mesmo para testar a nossa fé. Mas fique calmo, meu irmão, fique tranquilo, que a vitória é certa, irmão. Deus é soberano e sábio, sabe? Parece que Deus gosta dessa coisa, sabe, irmão? Quando o povo afronta a fé do teu pequenino ali, ó, e depois Deus vem, pau, deixa todo mundo de boca aberta, né, meu irmão? Por isso que é bom ficar no silêncio, calado. A ofensa aqui, meu irmão, foi muito grande que fizeram aqui com Ezequias. Verso 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, olha, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Verso 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha só, meu irmão, só uma paradinha aqui no versos 20. É isso que temos que fazer. Todas as afrontas, todas as injúrias, todas as conversinhas fiadas, todas as perguntinhas, sabe? Para querer te afrontar, leve, meu irmão. Leve ao Senhor, é só isso que você tem que falar. Não se envolva em fofoca, não se envolva em pecuinha. O que falarem ou que fizerem contra você, não fale para outra pessoa. Olha, irmão, ó, aquela pessoa fez isso, fez aquilo comigo. Não, meu irmão, o gostoso é mastigar seco, meu irmão, sabe? Porque depois você vê o que Deus faz. Então, toda afronta, toda júria,
injúria, faça o que Ezequias fez e Isaías, levaram ao Senhor, eles oraram, meu irmão, e olha só o que acontece, nós vamos até o verso 23 aqui. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha. Olha só, meu irmão, Deus deixa o inimigo envergonhado. É o que eu falei para você no começo do vídeo, fica tranquilo, sabe? Que, como eu disse aí, tem livramento e exaltação de Deus na tua vida. Se tem livramento e exaltação de Deus na tua vida, tem vergonha do outro lado, daqueles que te afrontaram, daqueles que te injuriaram, daqueles que falaram que você era um crentinho, um santarrão, ou um bíblia, aquele que só vive com o joelho no chão, aquele que é diferente, aquele que não é dessa terra, sabe? Aqueles que te afrontaram, aqueles que falaram um monte de coisa, eles não afrontaram você, eles afrontaram simplesmente a tua fé. E quando afronta a tua fé, meu irmão, está afrontando o Deus vivo. Aí o que acontece? Deus permite os inimigos serem envergonhados. Olha, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, o mesmo que descenderam dele o mataram ali à espada. Ou seja, o que vai dizer aqui? Que os mesmos descendentes, né? A Bíblia diz que os seus filhos o mataram, porque os filhos estavam com medo que ele fosse matar os filhos. Por causa dessa guerra, tinha muito assim, eles faziam uma oferenda ao deus Moloque, né? Então oferecia seus filhos em troca de uma vitória, em troca de uma bênção, em troca de uma benfeitoria, né? Como se fosse assim, tipo assim, eu vou oferecer meu filho, mas eu quero que esse Deus me dê a vitória naquela guerra. Então, por isso que você vai ver na Bíblia que os próprios filhos mataram o pai, porque eles ficaram com medo que o pai estava fazendo um voto ali e iria querer sacrificar os filhos. Então, aconteceu ao contrário, Deus permitiu, né? Versos 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor. Olha só, meu irmão, muitos foram lá agradecer a Deus pela vitória. É isso que nós temos que fazer. Na hora da vitória, temos que agradecer. A gente pede, pede, pede. Quando recebe, é o milagre do favor imerecido. O favor imerecido é o quê, irmão? A gente não merece, mas Deus se agraça e manda a bênção pela benevolência dele. Então nós temos que agradecer, assim como o povo estava fazendo. O povo foi agradecer em Jerusalém pela vitória alcançada, pela bênção, pelo livramento ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Olha só, meus irmãos, é o que vai acontecer com você. Tem livramento e exaltação de Deus na tua vida. Creia, leia na tua casa aí, 2 Crônicas 32, do versos 1 ao 23, meu irmão. Aí você vai ver aí o livramento que Ezequias teve, e você vai ter também. Você vai ver a afronta que ele teve, talvez você esteja sendo afrontado, mas pode ter certeza, o teu inimigo vai ser envergonhado. Só que quando ele cair, você não dê risada não, você só glorifique a Deus pelo livramento, pela vitória, pela bênção, pela exaltação, e por ele não te deixar envergonhado, porque Deus não deixa envergonhar os teus filhos. Pode ter certeza, meu irmão, tem vitória para você, tem livramento e exaltação de Deus na tua vida. Você tem pago o preço, e o preço eu sei que não é barato, não é fácil, né? Ser cristão ali, viver piamente em Cristo Jesus, a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente sofrerão padeções, né? Vão padecer perseguições, calúnia, injúria e etc. Mas pode ter certeza, irmão, não tem vitória se não tiver guerra, se não tiver uma luta, se não tiver batalha, tá bom? Então pode ter certeza que a vitória é sua, a vitória é certa. E esse foi o vídeo de hoje. Tem livramento de Deus e exaltação na tua vida, tá bom?
receba essa palavra com fé, meu irmão, creia, sabe? Leia na tua casa aí a Bíblia mais um pouquinho, 2 Crônicas 32, do 1 ao 23, leia com sabedoria, com calma, e você vai ver, fala, Senhor, como eu tenho sido afrontado na família, nos vizinhos, e às vezes até dentro da igreja, né, irmão? Dentro da igreja que é terrível, porque os irmãos estão dentro da igreja, têm a mesma fé, o mesmo pastor, mas irmã, cadê a irmãzinha, aquele negocinho lá que você falou? Né? A irmãzinha fica com vontade de falar, irmã, foi Deus que prometeu, eu tô no aguardo, tô na promessa, né? Mas o povo não vê assim, né, irmão? O povo, você que vai receber a bênção, mas parece que é o povo que quer a bênção, né? Eles querem ver logo a bênção para falar, irmã, aconteceu, né? Eles querem ver só para falar que aconteceu, porque quando não acontece, meu irmão, vão ficar ali, ó, jogando areia e dizendo para você, cadê? 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 E Deus diz, fica tranquilo, fica na presença que tem vitória. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.